Olá, amigos do Japeri Online, estamos no ar com um programa especial hoje. Vamos falar sobre cultura, sobre teatro. Teatro entrou nessa ideia aí de teatro online agora, uma grande novidade para a gente, porque não podemos ter aglomerações. E hoje eu vou conversar com um grande amigo meu, aqui de Japeri também, Bruno Mesda. Ele é professor de artes, ele também é ator, e ele coordenou um projeto muito bacana que a gente vai conversar agora e a gente vai aprofundar nesse assunto hoje, terça-feira, e também na próxima quinta-feira. Vou chamar o Bruno aqui para trocar uma ideia comigo. Fala, grande Bruno. Como é que você está, rapaz? Fala, meu querido Ivan. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Verdade. Bom, vamos conversar hoje sobre o seu projeto, né? Um projeto que você fez aí em parceria com o governo do estado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho antes, um pouquinho sobre o que é esse projeto e o que ele propôs a fazer. Conta pra gente. Sim, então, eu fui contemplado pelo edital, né, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é a cultura presente nas redes. Então, a gente está, um auxílio emergencial, um trabalho emergencial aí que a gente está tentando, que o governo federal propôs, e as secretarias também municipais estão remanejando isso aí para a Lei Aldir Blanc tentar fazer algo parecido, né, inspirado nesse projeto. E eu me inscrevi com um projeto de dramaturgia, né, trabalho com teatro há mais de 22 anos, e né, desses 22 anos fundei, junto com um grupo, a companhia Os Fulano de Tal, bem no inicinho da nossa carreira assim, de trabalho. Lembra a data disso? Isso foi em 2003, 2004. E aí, não foi antes, foi em 2002. Porque em 2000, quando a gente fundou o Grupo Código, em 2005, né, já tinha uns 4 anos de grupo, Os Fulano de Tal. Então, esse grupo se juntou com outros grupos, né? E aí essa capacitação através do trabalho do SESC e a companhia Nós do Morro, na época, veio qualificando esse grupo inteiro, onde veio lá para frente, né, se originar como o Grupo Código. Então, hoje tem essa ONG, da qual eu fiz parte até ano passado, né, dei uma desligada no ano passado, para poder realizar algumas outras coisas. E aí, dentro dessa correria e bagagem que a gente vem pegando, né, eu me inscrevi com a oficina de dramaturgia, né, e eu acho que é super importante dar voz para as pessoas, né, fazer com que as pessoas falem um pouco, tanto dela ou até mesmo como é que ela está enxergando as coisas. Nesse processo de pandemia, que a gente vem vivendo, eu achei super interessante escrever, fazer com que as pessoas pudessem, né, colocar isso num papel para poder encenar em algum momento aí da vida nesse trabalho de dramaturgia. Então, o foco foi dramaturgia do confinamento. Esse foi o nome do projeto, né, que são oficinas de dramaturgia para teatro. E aí abria o edital, né, por e-mail, a galera escrevia o que queria fazer, né, e aí entrou uma galera para poder fazer, outros retornaram, outros não sei porque, mas o contato não retornaram, mesmo depois de mandar para ele a questão da seleção. E aí, enfim, formamos uma equipe aí bacana, né, que está produzindo com a gente aí durante a proposta era fazer em 5 dias esse encontro, esse escopo aí, né, de junção de uma estrutura para um texto para teatro, né, e esse texto está pronto e cada um, né, com a sua proposta, cada um com a sua linguagem, também com a bagagem que cada um tem, e vem escrevendo, colocando isso no papel. Show de bola, assim. Eu usei também algumas coisas que eu vim pegando de várias pessoas que passaram pela minha vida enquanto artista, né, para propor uma ideia de falar de confinamento e sem ser uma coisa que possa estar dentro de um... A ideia era sair do comum, né? Sair do comum. Uhum. Então, para a gente sair do comum, eu propus caminhos
fora dos padrões de quem escreve dramaturgia, de quem... Eu que te conheço, né? Sei que você é um cara criativo, você deve ter feito um trabalho maneiríssimo. A ideia era explodir a cabeça da galera para depois a gente catar tudo e juntar. Nessa explosão é a possibilidade de criar mais coisas, sair de um trabalho meio quadrado, né? E, assim, abrir os horizontes para a possibilidade de escrever sem ser repetitivo, porque o confinamento está aí, a gente já está vivendo. Como é que a gente fala disso sem se tornar repetitivo, sem ser o mais do mesmo, sem ser a mesma coisa? De que ângulo diferente a gente pode escrever sobre o confinamento? Essa foi a proposta da oficina. Show de bola. Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem, né, cara? Porque assim, a gente vai sair de onde nós estamos agora, vamos para a nossa primeira parada, que é Volta Redonda. Por que Volta Redonda? Porque nós temos uma das suas alunas, que é a Isabel, que ela mora em Volta Redonda. Aí, antes de ela entrar aqui no nosso papo, eu queria saber como é que foi para você receber essa galera aqui de tudo que é lugar do Brasil, né? Que a proposta era como um projeto do Estado do Rio, né? Mas como é que chegou essa galera de fora desse centro do Rio de Janeiro, e de que locais as pessoas são que fizeram o curso com você? Então, assim, das inscrições veio inscrições de Goiás, né, de Rio Grande do Norte, né, e de outros lugares, né? Tanto o Rodrigo também está aí para falar um pouquinho, né, de Recife. E o importante, né, e é bem bacana, é a troca de experiência, né? Tanto, né, da vivência local, né, e pessoal, mas assim entender também como é que está passando as coisas, né? Então, encontrar uma galera de tanto lugar assim, isso é bom para todo mundo, para o grupo inteiro, essa troca, Teve um momento que a gente estava trocando, perguntando como é que foi, não sei o quê, falando, eu já estive por lá. E aí o encontro foi assim, bem mais, enquanto a gente esperava começar, foi bem mais um bate-papo, assim, quando a gente começou a ficar um pouco mais íntimas nos encontros. Porque a arte, ela vai tornar a gente um pouco, sempre mais íntimo, porque ela vai aproximar a gente de alguma maneira, né? Então, essa aproximação, ela traz, né, um nível de intimidade que a gente pode conversar bem abertamente sobre alguns assuntos, né, que isso vai afetar diretamente na forma de a gente escrever ou de fazer arte. Beleza. Isso é muito bom. Vou chamar, então, assim, vou pedir o seguinte, você que é o professor da galera, então chama o nome da galera que está aí, diz aí de onde eles são. A gente vai começar por Volta Redonda. Então, quem começa por Volta Redonda, anuncia aí. Então, de Volta Redonda, eu convoco aqui e convido para dar uma palhinha, né, com todo o seu processo, toda a sua forma de escrita também bem bacana, a Isabel. Apresento vocês a Isabel. Ivan. Olá. Entrando, Isabel. Olá. Tudo bom? Olá, gente. Boa noite. Cadê? Deixa eu botar a câmera certa aqui. Vamos. Agora a gente pega o nosso carro, porque eu acho que avião é meio complicado por conta né, confinamento e tal, não pode ficar muito exposto. Pegamos o nosso carro e demos a volta, porque não dá para ir para Volta Redonda por ali, né? Vai ter que voltar tudo. Vamos para onde? Vamos para Recife, cara. Olha só, onde Japeri Online está chegando, em Recife. Quem é de Recife? Apresenta aí. Então, eu chamo vocês aí, convido para participar desse bate-papo o Rodrigo. Rodrigo. Olha o Olá, Rodrigo aí. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui. E aí a gente vai ter que voltar para casa, né? Temos que, né, Bruno? Voltar para casa. Não dá para ficar em Recife a vida inteira. Então a gente vai ter que voltar para casa e encontrar quem em Japeri? A gente vai encontrar a Lívia. A gente vai encontrar a Lívia em Japeri, trocar uma ideia com ela. A Lívia falou que é Japeri raiz, é de Japeri. Isso, NB. Olá, raiz boa NB. noite. Tudo bom? Tudo sim. Então vamos lá começar o nosso bate-papo aqui, falando sobre o projeto de dramaturgia do confinamento. E vamos começar por quem, Bruno? Vai ser Isabel mesmo?
Vamos lá, então. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. A gente que agradece aí. Começando perguntando, como é que tá o frio aí, em Volta Redonda? Muito frio? Então, o frio aqui tá mais ou menos. Hoje deu uma esquentadinha, mas tá bem geladinho. Hoje já amanheceu chovendo, tá? Já o friozinho ainda tá aqui rondando a gente. Eu acho que pro Rodrigo ele tá tranquilão, porque deve estar fazendo sol o tempo inteiro, a gente morrendo de frio aqui embaixo. Ele deve estar indo. Não vai na praia por conta das restrições, mas deve estar pegando um solzinho aí, tranquilo. Como é que tá o tempo aí, Rodrigo? Recife tem 2 estações do ano. Ou muito quente ou muita chuva. Estamos em que hoje? Hoje estamos quente. E Lívia deve estar aí congelando também em Japeri. Ah, tá muito frio, gente. Eu nem sou acostumada com esse frio. Beleza. Vamos lá, vamos começar com a Isabel, então. Isabel, conta pra gente. Primeiro eu queria saber o seguinte, uma curiosidade. Quando você encontrou com o Bruno no ao vivo para fazer, o que você pensou quando você olhou esse ser aí? Essa pessoa pequena, mas de grande talento. Não, pensei que pessoa ótima, simpática, super disponível. Já pensei que seria uma ótima oficina, assim, que a gente ia ter bastante o que aprender até, porque foi um encontro muito legal, né, quando a gente viu a galera de lugares diferentes, tipo o Rodrigo, que é de Recife. Então é uma oportunidade única, assim, que a quarentena nos proporcionou, né, esse encontro de pessoas diversas, de lugares tão diversos. Então eu só pensei coisa boa do Bruno. Beleza, o que te fez? Você já tem experiência com dramaturgia, com esse tipo, com teatro em si? Então, com dramaturgia não, assim, com teatro sim, né, porque eu faço parte de uma companhia de teatro aqui em Volta Redonda, que é a Companhia da Arte em Cena, então eu atuo lá como atriz, já há bastante tempo, há uns 10 anos, e dramaturgia é uma coisa nova para mim, porque desde 2017 eu auxilio num projeto teatral. Em 2019 esse projeto passou a ser coordenado por mim, que se chama o Coletivo Vertente, que é um projeto social de dar aulas de teatro gratuitas para jovens, a maioria deles provenientes da rede pública de ensino. E então, a partir do ano passado, que começou a despertar em mim esse interesse por dramaturgia, porque ainda era uma coisa assim nova. Para mim, ainda não tinha tido esse contato com dramaturgia. Então, desde o ano passado, eu comecei a arriscar, escrever algumas coisas. E nesse momento de quarentena, eu ando muito assim, dedicada a estudar, né, a aprender coisas novas. Aí, quando apareceu essa oportunidade da oficina do Bruno, falei, bom, é agora que eu vou aprender mais um pouquinho e treinar essa parte, né, de dramaturgia, que era uma coisa nova, assim, que eu ainda tenho que desenvolver em mim. E foi ótimo ter entrado na oficina, gostei bastante. Beleza. Vou fazer essa rodada de perguntas para todo mundo, depois a gente entra especificamente no texto de cada um. Fala aí, Rodrigo, qual a tua experiência com teatro, como é que funciona a tua vida aí em Recife? Eu sou formado em teatro pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu montei um grupo chamado Teatro da Manhã faz 3 anos e foi onde eu tive minha primeira experiência com dramaturgia. Eu estreiei um texto chamado Congresso do Caos, que foi escrito por mim, mas foi construído de forma colaborativa com os atores, usando experiências dos atores, o que a gente construiu na sala de ensaio, e também memórias, notícias de jornais e outras mídias para poder construir esse texto. Bacana. E você, Lívia? Como é que é a tua experiência com teatro? Conta pra gente. Então, eu fiz teatro com o Bruno no Grupo Código, um curso de teatro por 3 anos. Eu só tive que parar porque eu comecei a dedicar a maior parte do meu tempo a fazer um concurso para o pré-técnico,
que eu ingressei na escola técnica. Mas desde então eu sinto muita saudade do teatro, porque eu sinto que me ajudou em muitas áreas da minha vida para desenvolver mais a minha fala e me ajudar com a vergonha que eu tinha bastante. E eu estou muito interessada em começar de novo a estudar o teatro. E quando o Bruno, já que eu mantenho contato com ele, ele me mostrou essa oficina, eu fiquei muito interessada, por isso que eu quis voltar a estudar um pouquinho a dramaturgia. É muito legal. Bom que o teatro tem isso, né? Você, além de trazer o divertimento, trazer a reflexão, ele também trabalha com o interior, né? Assim, com os nossos medos e nossas aflições. É um caso da timidez, né? Conheço muitos alunos meus que começaram teatro para trabalhar esse momento aí, né, Bruno? Sim, sim. E é fato, assim, geralmente quando a gente se junta em grupo, em bando, assim, e essa troca de experiência, a gente vai vendo que, né, porque tem essa ideia, né, de uns melhores que o outro, a sociedade capitalista, ela acaba, né, rachando isso, e se a gente segue esse modelo, né, de que temos que ser melhor, claro que a gente tem que ser melhor, mas sim para a gente, não numa forma competitiva, né, uma forma meio canibal, assim, né, de destruir o outro. Mas o teatro, ele é ali, ó, todo mundo junto, né? Se vai todo mundo junto. E essa troca acaba abrindo brecha para quem fala muito, para também dar espaço para o outro, que é a questão do respeito, e dando a oportunidade para quem fala pouco também começar a se igualar. Então, essa questão do trabalho da igualdade, né, pensar numa linha bem horizontal, né, de processo e tal, acaba aumentando a questão da autoestima, a gente falando um pouco e sabendo que eu posso falar errado, mas também tá sem problema, porque faz parte. Ter opinião diferente também não tem problema, porque isso faz parte. Né? Na arte é muito isso, a gente pode divergir de algum pensamento, mas isso faz parte. Então, em alguns lugares, isso aí gera um atrito, né, onde pode rachar. No teatro, não, soma. No teatro, isso é o inverso, a gente soma. Quando a gente percebe que soma, a gente vai querer sempre, cada vez mais, ter opinião diferente, falar tudo que a gente pensa, né? Claro, respeitando a opinião do outro, mas também expondo a nossa. É verdade. Eu estou pensando aqui uma coisa interessante, que eu vou ao teatro no Rio, né, quando tem uma peça, assim, gosto muito de musical, mas quando eu saio do teatro, eu tenho aquela sensação, é uma sensação que acho que poucas pessoas têm. Acredito que quem esteja assistindo agora ao vivo frequenta o teatro, né? Então, sabe essa sensação de você sair do teatro com aquela anestesiado, falar, caraca, muito bom, como é que isso pode acontecer, como é que eu vi isso? Um monte de reflexões. E quando eu assisto peças do Código em Japeri, que a gente vê uma cidade totalmente isolada, né? O Rodrigo e a Isabel, que devem ter ouvido falar um pouco de Japeri com as aulas do Bruno, Japeri é o fim do mundo, considerado o fim do mundo. E em Japeri a gente tem um grupo de teatro que eu tenho essa mesma sensação, e as pessoas que assistem as peças do Código têm essa sensação de um teatro da Zona Sul do Rio, que você paga lá R$100 para assistir, e em Japeri você paga um valor muito menor, às vezes você nem paga para assistir a peça, na maioria das vezes, e o prazer é o mesmo. Então, assim, o poder do teatro, ele passa qualquer tipo de barreira, isso que é importante. Por falar em teatro, por falar em peças maravilhosas, vou falar agora com a Isabel, para saber dela como é que foi, qual é o texto que ela escreveu, como é que você se inspirou nisso, e aí, abra o seu coração para a gente agora. Como é que foi o processo? O meu texto chama O Alho, Dona Irene e Beatriz. Quando eu li, eu já fiquei impressionado. Assim, qual é a relação, né, de tudo isso? Mas explica para a gente aí. Então, aí foi um texto, assim, o método, assim, de orientação do Bruno, eu gostei muito, que acaba saindo um texto, assim, muito emotivo, assim, intuitivo, sabe, do que a gente está querendo falar. E numa dos exercícios que ele passou, ele pediu para a gente
escolher alguns elementos, né? Tipo, de cheiro, textura, enfim. E um dos elementos que eu escolhi foi o alho, que acabou virando um personagem central ali na trama, que envolve o relacionamento tanto da dona Irene com a Beatriz, né? Enfim, mas aí para descobrir o que acontece nesse relacionamento, o pessoal tem que participar da nossa leitura dramatizada, né? Que depois a gente vai falar o dia direitinho, e o pessoal descobrir o que acontece nessa história. Mas foi um processo muito interessante, assim, porque eu ainda não tenho realmente esse costume, assim, de escrever, estou me dedicando e aprendendo essa área da dramaturgia agora. E eu me inspirei basicamente no cenário que a gente está vivendo hoje, né, de confinamento mesmo, que traz questões que antes eram corriqueiras e que hoje em dia já tem uma série de detalhes, assim, uns pormenores, tipo uma ida ao mercado, que antes era uma coisa muito corriqueira, nossa, né? Você vai no mercado, qualquer esquina você encontra alguma venda, algum mercado, era uma coisa normal de você fazer uma atividade normal. E nesse novo normal, trazem várias questões, atividades muito simples, já tem toda uma complexidade de tem que sair, não pode esquecer da máscara, tem que desinfetar a mão, quando recebe as compras tem que desinfetar a compra, enfim, todos esses novos detalhes desse dito novo normal que a gente tem hoje, e eu usei para ilustrar, né, esse texto que eu fiz. Legal. Tem alguma inspiração? Você teve alguma inspiração reais, assim, de fatos reais? Os personagens remetem a alguém real da sua vida? Não da minha vida, não. Tipo, não são casos que eu tirei da vida no geral, assim, mas não existe realmente uma pessoa, assim, que eu tenha me inspirado totalmente, não. Falar, não, essa pessoa real foi inspirada em alguém que existe, de fato. Não foi. Foram casos, assim, cotidianos, né, que a gente vê, né, acontecerem na nossa vida, que acabaram virando texto. Para você, qual foi o momento mais difícil desse processo de criação desse texto? Eu acho que foi quando a gente teve que criar mais elementos desse texto, né? Porque eu vou dar uma colinha aqui da metodologia do Bruno, porque ele pediu para a gente escrever um texto por partes, né? Primeiro o começo, depois o fim, aí depois a gente escreveu o meio do texto, e depois que a gente tinha começo, meio e fim, ele pediu para a gente escrever o antes do começo e o depois do fim. Então, assim, essa parte de você ter que você acha que a tua história já está acabada, já tem começo, meio e fim, e ele te pede para você refletir e escrever o que acontece antes do começo e depois do fim, aí é difícil, aí é na hora que a nossa cabeça dá uma explosãozinha, tipo, meu Deus, o que eu faço agora com essa história? Mas legal, foi... Isso que faz esse processo que você acabou de descrever, isso que faz a magia do teatro, né? É a gente pensar por trás do que está acontecendo, não só quem está vivendo ali. Muito maneiro isso. Bruno, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa aí no... Sim, assim, o texto da Isabel, ele tem um teor de humor ácido, né, com uma trama muito, muito bacana, assim. É bem interessante o texto da Isabel, porque em alguns momentos você dá vontade de rir com algumas situações, e devido porque é bem próximo da gente, né, e algumas partes meio angustiantes ali, né, solitário, algumas coisas, né, pensando bem aberto, assim, é muito interessante. Eu gostei bastante do texto da Isabel, sendo que a gente, na sexta-feira, na leitura, a gente não vai mostrar o texto de todo mundo junto, a gente vai mostrar alguns fragmentos só, né? Depois quem quiser conhecer o texto dessa galera aí, ó, procure depois no Instagram, procure lá no grupo, que a gente
A galera aí tá, sei lá, os textos estão bem bacana. Cada um com o seu perfil ali, a sua assinatura na hora de escrever. Achei interessantíssimo. Hein, Isabel, e qual foi a tua emoção quando o Bruno falou assim, ó, tá pronto? Porque eu acho que um texto nunca tá pronto, ele sempre ele é vivo, né? Ele tá em movimento, tá em mudança, mas quando o Bruno falou assim, Isabel, é esse, tá valendo. Qual foi a tua emoção? Então, foi muito prazeroso, né? Porque, como eu falei, né, do processo, que foi um processo um pouco mais desconstruído, depois, quando você acha que você não vai conseguir fazer, né, as etapas que ele instruiu, e depois que você consegue, você vê o texto pronto, tipo assim, ai, nasceu, é tipo um encantamento, né? Tipo, você fala, nossa, eu consegui fazer isso, ficou legal. É um filho, né? É exatamente. Tipo isso. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Próximo vai ser o Rodrigo, Bruno? Isso aí. Então vamos Rodrigo. lá, vamos para Recife agora. Rodrigo, diz para mim aí o nome do seu texto e como é que você se baseou nele, como é que foi o processo dele também. O nome do texto é Amarelo Saudade. A gente passou por toda essa metodologia do Bruno, que eu achei muito interessante, porque às vezes, quando a gente vai escrever um texto, a gente parte de uma ideia e vai desenvolvendo, mas com essa oficina do Bruno, não. A gente meio que ia às cegas, ele ia dando alguns dispositivos para a gente, e durante a própria oficina, durante a própria aula, a gente ia criando. Então, era algo completamente novo, uma forma de escrever completamente nova, que eu nunca tinha feito antes, e achei muito, muito bacana. É um texto que fala sobre um casal que antes da pandemia estava se planejando para morar junto, só que veio a pandemia, eles já estão há 7 meses sem se ver, sem se tocar, sentindo essa saudade, e a cor amarela foi um dos elementos, um dos dispositivos que apareceu durante a oficina com o Bruno, e eles estão discutindo se vão quebrar a pandemia, vão quebrar a quarentena para se ver, se vão antecipar essa morada, né, para poder ficarem juntos, ou se vão adiar esse sonho de morarem juntos, porque sonhos foram adiados durante essa pandemia, né? Muitas pessoas planejavam ter um ano de fazer uma estreia de uma peça, de se casar, de se formar, de construir algum sonho, e esses sonhos foram adiados. Então, como se tivesse esse lapso no tempo, como se a gente tivesse esse intervalo entre o que a gente planejou e essa pandemia. Bacana. E são 2 personagens no seu, né? São 2 personagens. Isso. Mesma pergunta que eu fiz para Isabel, tem alguma referência, assim, da vida real, assim, que você conheça, que você viveu, alguma coisa que tenha partido de dentro de você para sair disso? Eu me inspirei de uma certa forma na relação da minha irmã e do meu cunhado, que eles estavam planejando se casar, mas era algo que iria demorar cerca de 1 ano, 2 anos ainda. Eles estavam em planejamento, só que devido à quarentena, né, tanto minha mãe, né, temos pais idosos de grupo de risco e os pais dele também de grupo de risco, e eles estavam esse tempo todo sem se ver. Eles estavam esse tempo todo sem ter esse contato, e eles anteciparam morar juntos. Então, eles alugaram um apartamento, estão vivendo juntos agora, vai fazer 2 meses, porque eles estavam 3 meses sem poder ter esse contato, né? Eles passavam a semana toda praticamente juntos e foram separados durante a pandemia para tomar conta, né, da família. Você comentou do amarelo, qual foi o motivo da cor amarela? Então, é porque, na verdade, primeiro a inspiração, quando o Bruno pediu para a gente os dispositivos, ele pediu para a gente pensar numa cor. Eu pensei na cor azul, porque a parede do meu quarto, ela tem algumas partes azuis e também tem uma janela azul. Só que durante a oficina, o Bruno pediu para a gente trocar esses elementos com o de outras pessoas. Então, se o cheiro de uma pessoa era um alho, aí acabou mudando para um incenso. Se o barulho era um barulho de vizinho, mudou para um barulho de ventilador. E o meu elemento, que era a cor azul, passou a ser a cor amarela, que era a cor de um dos integrantes do grupo, que é o Jimmy.
Uhum. Eu estou aqui pensando, olha a viagem que eu tive agora. A Isabel é Alho, Dona Irene e Beatriz. Isso. Logo eu imaginei o Alho, que tem tudo a ver com sofrimento, por causa do choro, né? Que a pessoa quando vai, né? Cebola e alho, né? Tem esse elemento. Se você botar no olho, tu vai chorar imediatamente. Então, logo imaginei de muita tristeza. Quando eu li o seu texto sendo Amarelo Saudade, eu imaginei em relação a suicídio, alguma coisa bem dramática. E aí acaba não sendo isso, né? Ele remete muito mais à questão da saudade também, porque o Aquamarelo, o personagem, ele estava acostumado a dormir na casa do companheiro e ao amanhecer, a luz do sol batia nessa janela amarela e tinha aquela cor amarelada ao acordar. Então é uma memória afetiva, uma lembrança afetiva que ele se incomodava no começo, não gostava daquela janela, né? Reclamava, só que com a distância passou a sentir falta. Começou a virar uma saudade. Beleza. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu abrir o áudio aí do Bruno. Deixa eu ver se ele... Liga o teu áudio aí, Bruno. Oi. Quer comentar alguma coisa em relação ao texto do Rodrigo? Sim. O texto do Rodrigo ele é bem bacana porque a gente consegue perceber conflito do casal, conflito familiar, o conflito de toda essa pandemia, né, através se vai ou se não vai, assim, é um processo bem bacana, assim, de acompanhar a leitura, né, e toda hora, né, no texto, o atrito, ele está muito presente, seja entre o casal, seja entre, né, as relações da família, e seja essa ideia de sair, ou do próprio, alguns elementos também presentes no texto, né, que é a cerveja, que também ela começa a ser das coisas que começa a perturbar ali aquele casal ali. E assim, é bem bacana o texto, a visão tem algumas partes bem longas assim, em relação a gente consegue ler o texto dele e perceber já a questão de cena, né? E eu achei bem maneiro, bem atual assim para o casal que está hoje vivendo na pandemia, vai se identificar com uma porção de coisas do texto. Beleza. Deixa eu passar aqui para o pessoal que está assistindo. É a Aline Luz, olha aqui, mandando um Viva Pernambuco. Não sei se é conhecida do Rodrigo aí. Tá nessa área. Aline Luz. O Bruno acho que conhece essa galera aqui. Conheço. Beijão, galera. Beijão. Mandaram um coletivo aí que o Facebook nem identificou. Vamos lá, vamos para o terceiro texto, que é da Lívia. Aí eu já vou fazer uma pergunta, Lívia. A inspiração disso aí é Japeri? Fala do seu texto. Na verdade, meu texto ele não tem uma cidade definida, um lugar definido, porque eu quis, ainda mais com a inspiração das pessoas de lugares diferentes, eu quis que ele abrangesse quanto mais pessoas possíveis. O nome dele é Criatividade em Crise. Eu escolhi esse nome porque ele conta a história do Alexandre. O Alexandre ele trabalha como manicure e pedicure, e do nada, por um que ele não sabe qual foi, os clientes deles pararam de requisitar os seus serviços como manicure e pedicure. E a criatividade, eu me inspirei porque ele foi sempre uma criança muito diferente, uma criança criativa. Então, eu denominei ele como criatividade em pessoa, por isso a criatividade em crise. E durante o texto, ele tenta descobrir por que, né, dessas pessoas terem parado, e também tenta arrumar alternativas para sair dessa crise. Bacana. Como a gente está vendo, todos eles são inspirados nesse momento da pandemia, do isolamento. E no teu texto aí,
Olívia, eu pensei na criatividade, seria o teu processo de criação do texto, entendeu? Um momento que você chegou em crise para ter a criatividade de fazer o texto. Eu imaginei logo eu sou meio, né, assim, eu viajo nas ideias. Qual foi o momento mais difícil, Olívia, para você produzir o teu texto? O momento mais difícil foi quando, como a Isabel falou, o Bruno falou para a gente escolher elementos com referência a palavras que ele falava. Teve um momento que a gente teve que trocar os nossos elementos com os de outras pessoas e ter que encaixar os elementos das pessoas no nosso texto. Quando aquilo aconteceu, eu vou ser sincera, eu achei que não ia sair nada do meu texto, que não ia dar certo e não ia ficar bom. Mas quando ele falou tá pronto, eu vi que encaixou tudo certo. Nossa, deu até um alívio, fiquei muito feliz. E aí, Bruno, como é que foi o processo de criação do texto da Lívia? Cara, muito bom, assim, o texto dela, ela vai alcançar, assim, um público infanto-juvenil, adolescente, muito massa, assim. Tem os dramas que ela coloca, né, tem partes que é bem reflexivo, é um texto bem bonito, assim, bem reflexivo, né, mas fica um mistério no ar, uma coisa que acaba saindo da personagem central que ela criou e começa também a ser as nossas perguntas, né? Fala, ué, gente, não estou entendendo, por quê? E a gente vê ele tentando, aí daqui a pouco ela vai para um outro tempo, assim, e a gente fala, eita, o que está acontecendo? Então, assim, o texto faz a gente viajar bastante, assim, e é um texto que é uma garotada, eu gostei, assim, né, e eu não sou infanto-juvenil, mas eu estou falando que a dimensão, assim, os acontecimentos e os locais que acontecem no texto, assim, é bem bacana demais, é bem bonito, né? E assim, para uns foram bem fáceis, assim, não, foram complicados. O Rodrigo já achou fácil essa mudança de coisa, porque ajudou a distanciar. Teve alguns alunos que saíram mesmo, falou, não vou conseguir não, né? Falou, na próxima eu não volto, e não voltaram mesmo, né? Porque é difícil mesmo. A gente que está no processo sabe, né? É difícil, porque a gente, né? Eu liberei uma lista para eles, entendeu? Vamos preencher essa lista com dispositivos, né? E os dispositivos é o que vai manter essa escrita. E aí eu dei os dispositivos, eles preencheram. Vamos começar a escrever usando um dispositivo desse aí. Aí depois que está tudo escrito, chega lá agora, troca o dispositivo. A pessoa, eita, vai, e agora? É complicado, mas é o lugar da criatividade, é o lugar que onde vai fazer, onde a gente para de pensar quadrado e fechado e passa a abrir para possibilidades. E eu acho que o mais importante dessa oficina não é a gente concluir esse texto, né? Porque eu acho que depois, com um olhar um pouco mais calmo de todo o processo, eles vão dar uma melhorada no que está. Né? Mas o importante é a gente, na hora de escrever, saber que há uma N possibilidade da gente levar tal personagem ou tal cena. Então, isso eu consegui passar para eles através, né, de algumas atividades bem difíceis mesmo, né, conflitantes, de estourar a cabeça de pessoal ficar se perguntando se isso vai dar certo ou não vai. Mas, assim, eles tiraram de letra. Depois de um tempo, a gente até fala, agora dá. No começo é meio complicado mesmo. Uma perguntinha que me surgiu aqui, porque não está aqui no roteiro, para vocês três, como é que foi foram 10 encontros ou 5 encontros? 5. 5 encontros. Qual foi o encontro que vocês falaram, caramba, não vai dar certo? E qual foi o encontro que vocês falaram, não, agora vai? Fala, Isabel, vamos pela ordem. Isabel primeiro. Quando eu achei que não ia dar certo, quando ele pediu para a gente inserir trechos do texto das outras pessoas no nosso texto. Aí então, é loucura, eu falei, gente, isso vai ficar muito difícil. Coisas de Bruno. E quando eu achei que ia dar certo foi no final, quando a gente foi lendo os textos prontos e meio que interligando um texto no outro, e a gente via que fazia sentido, assim, que
que ficaram textos muito interessantes e que deu certo, e que deu tudo certo e ficou maravilhoso essa metodologia. E surgiram textos muito legais. Fala aí, Bruno. O Rodrigo, fala aí. Esse momento que a Isabel falou foi bem assustador, porque cada um, ele pegou a frase final de uma cena de cada pessoa e a gente tinha que inserir esse bloco e colocar no nosso texto. E eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Foi bem assustador. E para piorar ainda, na época meu computador quebrou, eu estava escrevendo tudo à mão, no caderno. Eu não tenho essa prática mais de escrever à mão, né? Estou acostumado já a escrever no computador. Mas quando eu vi que ia dar certo, foi na última aula que o computador chegou e que eu comecei a pegar todos esses rascunhos que estavam no caderno, comecei a revisar, comecei a pensar em possibilidades de como encaixar esse texto e encontrei uma saída. Bacana. E aí você, Lívia, qual foi o momento do desespero e depois da tranquilidade nesse processo aí das aulas? Então, o momento de desespero foi quando ele falou para a gente trocar os elementos e pegar elementos de outra pessoa para colocar como principais no nosso texto. Que eu achei a parte mais difícil para mim foi essa. E a parte que eu respirei, que eu falei, deu certo, foi o final, quando a gente estava lendo fragmentos do nosso texto em ordem e viu que alguns faziam total sentido juntos. Falei, nossa, encaixou, todos os textos encaixaram. E foi muito legal essa parte para mim. Bacana. Vamos passar aqui de novo para os comentários. Olha aqui, a Lohaninha, deixa eu ver o que a Lohaninha falou, ó, vocês estão arrasando. Belíssima foto da Lohaninha, por sinal. Aqui, ó, família... o Bruno tá vendo a foto aí, Bruno. Vê de perto aí, tem que botar óculos, Bruno. Aqui, ó, a família unida aí, ó. Que legal minha história ter servido de inspiração, a Andréia Hermínio. Então, a sua irmã, não é? Minha irmã. Isso aí, ó. Fã-clube aqui. A Lívia também está com o fã-clube dela. Né? E a Lohaninha aqui com a belíssima foto também. Lívia quebra tudo. Ô Bruno, me explica uma coisa. Sim. Já está na reta final aqui, já estamos com quase 45 minutos do primeiro tempo, porque temos mais um tempo na quinta-feira, com mais uma galera. Sim. Conta para mim, todos eles conhecem o texto do outro, é isso mesmo? Sim, uma boa parte do texto. A gente leu, né, nos encontros, né, a princípio, antes do início e depois do fim, a gente leu, porque é o que a gente vai usar na leitura dramatizada na sexta-feira. Então, a gente foi lendo, né, e o que a Lívia estava falando é isso, que os textos, eles se entrelaçavam, assim, e aí o processo dessa leitura vai parecer quase que um texto só, né, porém são fragmentos de todo mundo aí. O texto original deles, né, estão com eles, assim, a gente espera um dia ver esse espetáculo, esse texto virar peça de teatro e a galera avisar aí, a gente, avisa no grupo para a gente poder, sei lá, ir lá para Recife, ver o do Rodrigo, ou para Volta Redonda da Isabel, fazer alguma coisa aí, né, para poder assistir. Mas, assim, a proposta da nossa é ter uma leitura dramatizada na sexta-feira. Então, essa leitura ela vai ser de fragmentos, né, de textos produzidos nesse encontro. Essa leitura é aberta ou é para o público ou é só para o pessoal do curso? Como é que vai funcionar isso? Não, isso vai ser aberto, vai ser aberto. Estou querendo fazer pelo Zoom, porque dá para gravar e depois a gente também guarda isso como material, para a gente poder ter e tentar liberar esse link para a galera inteira poder participar da leitura. Beleza. Então vamos agora à nossa rodada final de perguntas. Vou perguntar para todo mundo, aí vocês já se despedem. Depois o Bruno também se despede. Aí estou me sentindo, sabe o quê? Aquele debate político. Acho que vai ser assim os debates, né? Vamos lá. Só mais um comentário aqui, ó.
Só para a gente ficar feliz aqui com o comentário. Entra aí, comentário. Aí, ó, estou amando esse bate-papo. Show de bola. Vamos lá. Pergunta para todo mundo aí. Vocês têm o sonho de ver o seu texto encenado? Vocês têm essa vontade e vocês querem fazer? Como vocês podem fazer isso? Vocês têm essa... Porque vocês dois, a Isabel e o Rodrigo, falaram que já tem um caminho já com isso, né? A Lívia está voltando aos trabalhos, mas vocês têm essa pretensão de colocar em prática esse texto? Fala, Isabel, vamos começar aí pela ordem. Sim, né, tipo, não só esse, mas assim, outros que eu espero fazer, né, no futuro, mas sim, eu tenho interesse, mas assim, não necessariamente para o formato atual que a gente está vivendo de teatro online, né, acho que depois de um tempo eu posso, de repente, incrementar, né, mais o texto, igual o Bruno falou, que esse texto ainda pode ser modificado, incrementado, enfim, é um texto vivo que está aí para ser mexido. E no futuro, quem sabe, ele pode virar uma apresentação, assim, um sketch, alguma coisa nesse sentido, posso experimentar. Acho que é válido, sim. Os textos estão aí para a gente fazer mesmo, para a gente experimentar eles no palco. A duração dos textos que vocês fizeram tem qual o tempo, mais ou menos? Teve alguma determinação de tempo? Não. Uma duração assim, 20 minutos, 1 hora? Acho que não, né? São textos curtos, né? Não, teve não. Isso aí vai de acordo com a mente de cada um. Isso aí até então foi aberto. O tempo tinha para a produção do texto, em algum momento tinha tempo cronometrado, outros não. Né, mas a produção geral do texto não, é aberta. Beleza. Isabel, pode se despedir. Já aproveita e já se despede aí, agradece o povo. Então, eu quero agradecer o pessoal que acompanhou aqui a nossa live, quero agradecer aqui publicamente o Bruno pela oficina que ele proporcionou para a gente, com muito carinho, muita dedicação, que ele passou assim, o conteúdo para a gente. Muito obrigada, Bruno, foi assim... uma experiência muito legal para mim, conhecer você, conhecer o pessoal todo aqui que participou da oficina com a gente. Obrigada. Show de bola. Fala aí, Rodrigo, como é que é? Você pretende colocar essa peça... Aí, já pode usar a sua irmã, que ela está animada, né? Para fazer aí a encenação. Eu tenho uma versão sim, eu ainda vou revisar ele, acrescentar mais coisas, e vou ver como é que vai estar o cenário, né, tanto da pandemia aqui em Recife, para ver se faço no formato online ou se temos a possibilidade de fazer ele ao vivo, de volta no palco, né, num palco de verdade. Que é a grande magia, né? Que é a grande magia, que estou morrendo de saudade. Mas eu tenho pretensão sim. Beleza. E você, Lívia? A história do... Marcelo, o nome do seu personagem? Alexandre. Alexandre. Isso. E aí, como é que você tem vontade de colocar para viver aí, para a gente conhecer de perto? Eu não tinha pensado em colocar em outro formato o meu texto, mas pensando agora, deve ficar muito interessante, porque meu texto dá para fazer uma história bem legal, assim, em um tempo só. Gostei, de verdade. Legal que é um conhecimento, né? A gente aprende muita coisa nesse período. Isso é muito bom. Rodrigo, você se despede aí, agradece o povo. Eu queria agradecer muito, né, ao Bruno, porque foi uma experiência fantástica como artista, e muito do que eu aprendi com ele também eu posso aplicar como professor. Isso é muito bom, foi uma formação para mim. E agradecer você, Ivan, e também todos os colegas que fizeram a oficina comigo. Foi uma troca maravilhosa. Show de bola, valeu. E aí, Lívia, se despede aí, agradece a todo mundo.
Então, quero agradecer ao pessoal aqui da live também, agradecer aos meus novos amigos que eu fiz nessa oficina, de várias partes do Brasil. Queria agradecer também ao Bruno, que me proporcionou uma coisa muito interessante que eu pensei que eu nunca faria antes, e que você me proporcionou isso. Queria agradecer também as meninas que comentaram e todo mundo que está acompanhando a live. Muito bom. Agora é a sua vez, Bruno. Então, só deixa eu falar uma coisa antes, assim, essa oficina, ela além de além de dar uma possibilidade diferente da galera escrever, ela dá uma possibilidade, através dos dispositivos que eu propus para eles, a poder ter um olhar um pouco mais também de direção, né? Eles podem dirigir esses espetáculos, né? Porque a estrutura de uma direção de um espetáculo, né? Os elementos que compõem, né? Tanto uma conversa com um cenógrafo, com figurino, entender a atmosfera do palco, né? Tá tudo disposto na listinha que a gente fez. Então, assim, além de escrever, se eles quiserem dirigir esse espetáculo, né? Como eles são os escritores, o dono dessa obra, eles vão ter vai ser um espetáculo que vai ter uma qualidade, né, uníssona, assim, vai ter uma qualidade muito dentro do que eles propuseram, porque antes do texto veio os elementos. Então, os elementos vão ajudar muito na composição da cena, na direção da cena, do ator, do figurino, do cenário, da luz, enfim. Então, assim, eles estão preparados até para dirigir os seus próprios espetáculos. Eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que continuou até o final, agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, nesse projeto Cultura Presente nas Redes, né, que vem aí auxiliando a que os artistas continuem fazendo seus trabalhos. São vários trabalhos maravilhosos aí realizados aqui no Rio por esse projeto, né? Então, agradecer já assisti vários trabalhos, assim, bem bacanas, e eu espero que esse modelo, né, que agora com a Lei Aldir Blanc aí foi aprovada, agora estamos esperando essa liberação, esse repasse, né, que o modelo dos municípios também sigam próximo a esse modelo que foi de grande valia, assim, para todo mundo, assim, para todos os artistas que fizeram parte. E, assim, a gente sabe, enquanto professor, que a gente também, mesmo quando a gente está passando para frente o que a gente aprendeu, a gente também traz muito para a gente. Então, assim, essa é uma troca que a gente acaba passando, mas a gente acaba aprendendo muito também. É um mecanismo novo de se dar aula, é uma forma diferente de relação entre atores, né, que a gente não está acostumado, entre atividades que a gente não está acostumada através dessa tela. Então, a gente também aprende muito com cada experiência pessoal, com um mecanismo diferente que a gente está utilizando, e, assim, com o ponto de vista de cada um que a gente consegue encontrar dentro do texto que eles escreveram, assim, é muito maravilhoso. Eu agradeço todo mundo, de verdade, mesmo do fundo do coração, né, a ter contribuído com a gente, a colocado um pedacinho de vocês aí para a gente poder trocar nesses encontros que a gente teve. E é isso. Beleza. Fala aí, Bruno. Não, e agradecer tu também, velho. Agradecer você aí. Aí, rapaz. É nóis na fita, mano. Aqui já teria, rapaz. Então, valeu, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Foi muito bom o papo, né? Eu já sabia que o Bruno ia fazer o projeto, né? Mas eu estava assim, curioso para saber como seria isso e saber que tem uma galera também de longe fazendo, prestigiando, conhecendo um pouco até da história de Japeri também, que o Bruno deve ter contado a história dele também. Isso é muito bom. E a gente, agora, o segundo tempo, né, Bruno? Quinta-feira? Quinta-feira, 7h30, com mais mesmo bate-canal, no mesmo horário. Valeu, gente. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Japeri Online. Divulgando Japeri.